Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Matias, você está no canal EBD e Teologia com Carlos Matias. E nós vamos partir agora para a lição de número 5, que tem por título Liberto de um pecado para uma nova vida em Cristo. Roda o vídeo. Bem, pessoal, vamos partir agora para o tópico 1, item 1 da lição. O tópico 1 lhe diz assim, venha comigo aqui na lição. A antiga natureza morta em ofensas e pecados. Item 1, nossa condição anterior. E nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Diz o primeiro versículo. A palavra ofensa, do grego paraptoma, tem um sentido de passo em falso, de forma deliberada. O termo pecado é amártia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Em vista disso, o homem em sua natureza decaída é diagnosticado como morto, ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. O conceito é de morte moral e espiritual, provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus. Olhem aqui para mim. Prestem bem atenção. Vocês localizem essas duas palavras aí. Ofensa, está aí na lição, que é paraptoma, em grego. E localize a palavra outra grega aí, amártia. Alguns pronunciam amartia, para nós não importa. A fonética seria em português amártia. Vejam só, o grego koiné, que Paulo utiliza na composição desse texto aí, é interessante que essa palavra ofensa, paraptoma, tem um sentido de passo falso, de maneira deliberada. Essa é a ofensa. Toda ofensa que você encontrar a palavra na Bíblia, ofensa, paraptoma em grego, certo? É um falso, é um passo falso de maneira deliberada. Olha que interessante. É importante você também entender que, de acordo com o contexto, essa palavra ofensa pode mudar. Só que nesse contexto aí, paraptoma, o que Paulo quis dizer que necessariamente nos vivificou, estando um dia nós mortos, vós mortos em ofensas ou em vossas ofensas. Ele quer dizer mortos nos vossos passos falsos, deliberados. É o que ele quis dizer. E a palavra amártia, que é traduzido por pecado, significa errar o alvo. Vê se você consegue agora ampliar o raciocínio desse tópico 1, item 1. A palavra amártia, na cultura grega, no grego koiné, segundo o Dicionário Internacional de Teologia, certo? Eles dizem o seguinte, que amártia é quando um atirador flechava, mirava o alvo, e quando ele errava o centro da flecha ou errava o foco principal, eles chamavam aquilo de amártia, ou seja, errou o alvo. Essa palavra amártia também, ela é muitas das vezes aplicada no âmbito da fé cristã. Qual é o nosso ponto principal? Qual é o nosso foco? O foco não é Cristo? O foco não é Jesus? Se o foco é Jesus, todas as vezes que você foge do foco, você cometeu amártia. Ou seja, você errou, você falhou, você errou o alvo. Se o alvo é Cristo, você fugiu dele, é porque você pecou.
é porque nós pecamos. Então é importante você ampliar o raciocínio, que todas as vezes que nós falhamos de maneira a denegrir a palavra de Deus, isso significa dizer que nós fugimos do foco, erramos o alvo. É importante vocês circularem essas duas palavras. Outro ponto que vocês devem entender é que o comentarista colocou aí, que ele fala, segundo Efésios capítulo 2, verso 1, como nós somos diagnosticados como morto em que sentido? Nós éramos mortos. Nós éramos mortos antes de Cristo, nos nossos delitos e nossos pecados. Mas morto em que sentido? Morto moral, ele colocou aí na lição, e morto espiritualmente. E aí vem uma grande questão. Alguém que moralmente tem uma vida errada, uma vida de prostituição, de bebedeira, de qualquer conduta que seja um prejuízo para a sociedade, é um prejuízo social. Isso é uma deficiência de caráter, é o quê? Moral. Logo, é uma pessoa que é morta espiritual. Quando a Bíblia diz que nós estávamos mortos, estava dizendo que nós éramos mortos por causa do nosso caráter moral, que era um caráter denegrido, fracassado. Segundo, quando ele bota aí também espiritual, é porque nós estávamos com vida física, mas a nossa vida espiritual com Deus era morta, porque não tinha comunhão por causa do pecado. Então você tem que entender esses dois viés aí. É por isso que você deve circular esses conceitos. Vamos partir agora para o tópico 1, item 2. Olha o que ele diz aqui. As nossas ofensas e pecados, a má conduta em que noutro tempo andastes, é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Refere-se a atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo, antes da regeneração. 2.1. Andaste segundo o curso deste mundo. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como imoralidade, o furto e a mentira. Efésios capítulo 4, verso 22 a 32. Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo. Relativizar o pecado, sublinha essa palavra relativizar, sublinha o pecado, e muito menos ajustar-se à maneira de viver de seu tempo. Olha aqui para mim, voltem aqui. Sublinha a palavra relativizar o pecado. Você como salvo, em hipótese alguma, você não deve olhar o pecado sob um ponto de vista relativo. Por exemplo, vamos ampliar o raciocínio. Se beber álcool para nós aqui no Brasil é pecado, na Argentina é pecado também. Se alguém for praticar aqui no Brasil a poligamia, lá na África, no continente africano, onde é o país que mais tem certos casos de poligamia, também é pecado biblicamente. Você não pode relativizar. O que é relativizar o pecado que você não pode pensar dessa forma? É alguém pensar assim, não, o que é pecado para você, que a Bíblia diz que é pecado, mas para outra religião já não é pecado. O que é pecado para uma determinada igreja que segue a Bíblia, não é pecado para outra igreja. Não. O que é pecado, é pecado. Se a Bíblia lhe diz que é pecado, aonde você for, tem que ser obedecido a esta palavra. É pecado. É pecado, ou seja, você não pode relativizar. O que é relativizar? É o teu pensamento, não. O que você pensa de uma forma é certo. O que eu penso também é correto. Nós estamos divergindo, mas estamos certos. Não. Pecado é pecado. Você não pode viver de forma relativa em relação ao pecado. Não, porque você é um cristão liberto. Então, vejam só. Quando Paulo diz bem assim, rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que vos apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí ele diz, Romanos 12, verso 2, e não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Olha, transformai-vos, ele está mandando nós transformar o mundo. Transformai-vos pela boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então não podemos relativizar o pecado. Agora você vai anotar 3 verdades aí nesse tópico 1, item 2, agora o 2.1. Por que você não deve relativizar o pecado? Anota aí agora. Primeiro, é muito simples. Isaías 59, verso 2 diz, mas é os vossos pecados que faz divisão entre vós e o vosso Deus. Então por que eu não devo relativizar o pecado? Por que eu não devo fazer isso? Primeiro, porque o pecado separa o homem de Deus. Olha como é simples. Por que você vai argumentar, segundo a verdade, que nós não devemos relativizar o pecado? Porque o pecado faz de você um escravo dele. Por exemplo, capítulo 8, verso 34 e 35, o Evangelho de São João. Jesus disse, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Aí ele diz no 35, o servo, ou seja, ele quer dizer o escravo, não fica para sempre numa casa, mas o filho fica. Porque o escravo, ele é um escravo, o filho é filho. Então você vai entender agora que o escravo, você não pode relativizar o pecado, porque o pecado pode fazer de você um escravizado. Terceira verdade, por que é que eu não devo necessariamente relativizar o pecado? Sabe por quê? Porque o pecado, uma vez que ele, necessariamente você é subordinado a ele, você passa a ser filho do diabo. 1 João capítulo 3, verso 8, anote aí. A parte A diz assim, o que comete pecado é do diabo. O verbo cometer, ele quer dizer ali no seu sentido semântico, ele quer dizer aí, é o ato de praticar, aquele que é praticante do pecado, é escravo do pecado. Anota essas 3 verdades aí, encaixe. Agora vamos para o tópico 1, item 2, aí tem um 2.2, olha o que ele diz, olha aqui, volta aqui para a lição. Andastes segundo o príncipe da potestade do ar. Uma alusão a Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal. João 12, verso 31. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Volte aqui para mim agora. Olha como isso é fato. É bem verdade que nós não temos que temer ao diabo. Agora vamos ampliar esse raciocínio aí, amplie. Por que é que o comentarista diz que o diabo tem poder para influenciar a mente dos desobedientes? Isso é fato. Isso é fato. Ele tem a capacidade de influenciar. Ande pela história da Bíblia, faz uma reflexão. E quem foi que induziu Eva a pecar? Capítulo 3 do Gênesis. O diabo. O diálogo do diabo, que se instrumentalizou da serpente com Eva, fez Eva passar pelos estágios da tentação e cair. Aí a Bíblia diz no Gênesis 3, verso 6 em diante, que Eva olha para o fruto, ver que é agradável aos olhos, boa para dar entendimento e para se comer. Olha, tudo isso foi influenciado, certo, pela tentação. Ele influenciou, certo, Eva a pecar. Então isso é fato, ok? Então você amplia o raciocínio, que o diabo tem capacidade para isso. Quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ele influencia o mundo, certo? O sistema mundano dominado por ele. Quer ver que tal que o diabo tem a capacidade de influenciar? Que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 21 e 22 que ele levou, influenciou a terça parte dos anjos
a segui-lo e se rebeliar contra Deus. Isso é capacidade de quê? De influência. Quer ver para você fechar o raciocínio? Apocalipse capítulo 20, verso 7 ao 10. Amplie o raciocínio. Quer ver que o diabo tem a capacidade de influenciar? O milênio, ele vai ser preso no milênio por 1000 anos. Satanás no milênio vai ser preso por 1000 anos. Final do milênio, ele será solto. E a Bíblia diz, em Apocalipse 20, verso 7 em diante, que ele vai influenciar as nações que viveram, que procriaram no milênio, ou que vão procriar, não é? No milênio. Certo? Não é a igreja, é os homens com seus corpos naturais que ele vai influenciar. E a Bíblia diz que muitos vão seguir a ele. Isso após o milênio, é Deus provando o quanto o homem é mau, como a natureza humana é má, certo? E a Bíblia diz que vai descer fogo do céu e vai consumir eles. Então, a capacidade de influência de Satanás, certo? Para nós, o comentarista frisou bem, não importa, porque somos crentes salvos e libertos pelo nome de Jesus. Tópico 1, item 2.3. Olhem lá comigo na lição. Andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Efésios 2:3. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Gênesis 6, verso 5. Estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Como resultado, éramos filhos da ira, isto é, condenados e desprovidos do favor divino. Paulo sublinha que essa era a nossa condição. Entretanto, aprove ao Pai nos eleger e nos predestinar para os filhos de adoção. Olha aqui para mim. Vê se você consegue agora entender. A lição está dizendo que nós éramos, por natureza, a Bíblia já diz isso, por natureza, filhos da ira. Vivíamos subordinados à prática da carne, da carnalidade. Sabe o que é que você vai fazer aí nesse item? Coloque Romanos capítulo 8, versos 5, o 6, o 7 e o 8. Olha o que o desejo da carne, da natureza humana faz. Romanos 8, verso 6, nos diz que a inclinação do espírito é vida e paz, mas a inclinação da carne é morte. Aí ele diz que a inclinação da carne não pode agradar a Deus de maneira nenhuma, porque não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. Aí ele diz, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Era esse o nosso retrato, vivendo pelo curso das obras da carne. Romanos capítulo 8, verso 6 ao 8. Você pode incluir aí Romanos capítulo 7, quando Paulo fala de que o pecado dominava muitas das vezes o querer e o desejo dele. Isso são as fases da vida humana. Não era que Paulo era escravo do pecado, não é isso. Mas que eram os erros diários que ele não queria cometer e terminava cometendo. Isso é por causa de uma natureza falha e limitada. Então você acrescenta aí Romanos capítulo 7 também, verso 15 ao 21. Ok? Vamos partir agora para o tópico 2 da lição. Olhe lá. Vivificados pela graça. Tópico 2, item 1. Alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana, começando com uma conjunção adversativa. O apóstolo declara exultamente, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com quem nos amou. Efésios 2:4. O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos.
A carta aos Efésios ensina que, ao prover à humanidade um meio de escape da merecida ira divina, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor que nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a salvação. Sabe o que é que você vai encaixar aí no tópico 2, item 1 da lição? O que é que nós também entendemos? Que a misericórdia de Deus, ela não tem limites. Vocês sabiam que a palavra misericórdia é um substantivo composto em latim? Vocês sabiam disso? Divida essa palavra misericórdia no meio. Olha, miser vem de miséria. Não, miser gerou a palavra miséria. Miséria gerou a palavra miserável. A córdia vem do grego, que gerou a palavra cardia. Cardia gerou a palavra coração. O que é misericórdia? É a compaixão de Deus pela miséria do nosso coração. Anote isso aí. Todas as vezes que você encontrar na Bíblia misericórdia de Deus, é Ele tendo compaixão da miséria do nosso coração. Por exemplo, se você pegar Lucas 1, verso 50, a misericórdia do Senhor é de geração em geração sobre aqueles que o temem. Ou seja, a compaixão do Senhor, a compaixão dele da miséria do nosso coração. Isto é misericórdia. Anota e acrescenta e fala todas as vezes que você vê a palavra misericórdia na Bíblia. Lembre-se, é a compaixão, é a intervenção também de Deus na miséria do nosso coração. Era o nosso estado de miseráveis pecadores, mas a compaixão nos alcançou, a graça nos alcançou e nos tirou necessariamente daquilo que nós merecíamos, o inferno. Ok? Observe agora tópico 2, item 2. Acompanhe aqui comigo na lição. Vivificados por sua graça. Descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Efésios 2, verso 5, a parte A. Isto significa que não éramos merecedores desse amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Essa frase quer dizer que nascemos de novo, conforme João capítulo 3, verso 3. Não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da sua graça, o favor imerecido. Olha aqui para mim. Nenhum ser humano, você tem que botar como verdade aí, ó, nenhum ser humano merece salvação. Nem merecia, nem merece, nem merecerá. Não, de maneira nenhuma. Certo? Mas a graça de Deus, por intermédio de Cristo, foi quem nos alcançou. Sabe o que é que você pode acrescentar aí? Um versículo que deixa claro, que tira todo o mérito humano, além de Efésios 2, verso 8, né, que é o clássico: pela graça sois salvos, mediante a fé. Não vem de obras para que ninguém se glorie, mas é dom de Deus. O versículo é nítido que a graça nos alcançou, embora nós não tivéssemos mérito nenhum. Mas você acrescenta aí 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 e 19. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e nos deu a palavra, o ministério da reconciliação. Olha que interessante, foi Deus, partiu dele, que reconciliou com ele mesmo
o mundo por intermédio de quem? De Cristo. Então, isso é graça. Isto é graça. Não merecíamos, mas partiu de Deus. Quer ver o que é graça? Que você pode acrescentar? Você e eu, nós não éramos nem nascidos. Nenhum ser humano era nascido. Aí Apocalipse 13:8 diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Sabe o que é isso? Graça. O mundo não existia, o ser humano não existia, e na presciência de Deus o Cordeiro já estava lá. Isso é graça. É o favor imerecido. Outra coisa que vocês têm que adotar aí: aonde você encontrar a palavra graça na Bíblia, sabe o que significa dizer? É que nós não merecemos nada. Nada. Ok? Vamos partir agora para o tópico 2, item 3. Certo? Que diz assim, ó: exaltados por sua graça. O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 2, verso 6. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo: a ressurreição, a vida eterna, o galardão nos céus. Assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça. Desse modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, o favor imerecido. Então, isso descarta qualquer possibilidade, olhem para mim, que nós não somos salvos. Ok? Nós não somos salvos pelos méritos, somos salvos pelos méritos de Deus, que enviou Cristo à cruz para morrer no nosso lugar. Sabe qual é o efeito de nós ser exaltados pela graça? Transforme esse item 3 do tópico 2 em uma pergunta. Quais os efeitos de ser exaltados pela graça? É você ser justiça de Deus aqui na terra. Quer ver que isso é verdade? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 21. Anote aí. A Bíblia diz: o que não conheceu pecado, mas se fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos a justiça de Deus aqui na terra. Quem é a justiça de Deus aqui na terra? Somos nós. E por que nós somos a justiça de Deus aqui na terra? Porque fomos salvos pela graça e fomos exaltados pela graça. Olha o retrato, olha a mudança de patamar. Olha a mudança de patamar. Não, nós éramos filhos da ira, agora somos filhos de Deus. O que é isso? Aprenda com a primeira verdade: é ser exaltado pela graça. Nós éramos escravos do diabo. Hoje nós temos autoridade contra as obras do diabo, baseado em Marcos capítulo 16, versos 16 e 17. Que é isso? É ser exaltado pela graça. Nós não éramos para pregar o Evangelho, mas o Evangelho entrou em nós e nós somos instrumento de Deus para pregar o Evangelho. O que é isso? É ser exaltado pela graça. Éramos condenados e hoje somos justificados, e a justiça de Deus aqui na terra. O que é isso? É ser exaltados pela graça. Anote aí, o que é ser exaltado pela graça? Vai muito mais além do que a salvação. É ter dons espirituais, é ter fruto do Espírito, é ter autoridade contra Satanás, é receber galardão após o arrebatamento da igreja, é ser exaltados, tudo isso pela graça. Recheia esse tópico aí. Vamos para o tópico 3? Acompanhe comigo o tópico 3. A salvação não vem das obras. Tópico 3, item 1. Graça como meio de salvação. A salvação
inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios capítulo 2, verso 1 ao 7. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e da morte, e a restituição do homem à comunhão com Deus. Uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como Salvador. Olhem aqui para mim, vê se vocês conseguem. Observem aqui. O que é que nós entendemos? Pega o conceito de salvação. O que é salvação? O que é salvação? É o que ele diz na lição. Mas eu vou ampliar esse raciocínio. O que é salvação? Foi um livramento, é o livramento maior que Deus fez por nós, nos livrando da condenação do pecado, nos livrando das mãos do diabo, nos dando autoridade contra as obras do diabo e fazendo nós ter novamente comunhão com Ele. Isso foi restituído mediante quem? Mediante Cristo. Isto é salvação. Um grande livramento da condenação do pecado. Ok? É importante também vocês observarem um ponto que vocês deveriam entender. É o significado da palavra graça. Olha a lição aqui. Tópico 3, item 1 ainda. A palavra graça é a tradução do grego charis, que na verdade seria charis, que significa favor imerecido. Ela mostrava a iniciativa para tornar possível a salvação, certo? Que veio da parte de Deus. É por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio, sublinha a palavra livre-arbítrio, e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Todavia, ainda assim o ser humano é livre para escolher entre dois caminhos, salvação e perdição. Sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida. Olha aqui para mim, os calvinistas têm aquele pilar, não é, do calvinismo, a graça irresistível, não é? Tem aquele pilar calvinista. Para nós não funciona. Para nós não funciona. Por que não funciona? Porque, vejam só, a graça pode ser resistida? Pode. É tão tal que tem pessoas que não querem Cristo. É tão tal que tem pessoas que abandonam a fé em Cristo, existindo a graça. Vamos supor, se a graça não pode ser resistida, então por que foi que Deus amou ao mundo? Por que foi que Jesus disse bem assim: vinde a mim os cansados e os oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ok? Mateus capítulo 11, verso 28 ao 30. Preste bem atenção. E por que nem todos os cansados e os oprimidos não vão até a Ele? Já que Ele chamou. Foi a graça que chamou. Vinde a mim os cansados e os oprimidos. E por que nem todos vêm? Sabe por que nem todos vêm? Porque a graça pode ser resistida. Então o pilar calvinista que diz graça irresistível deve ser descartado, deve ser desconsiderado como uma heresia, não, como uma vertente teológica, mas com uma base bíblica totalmente infundada, sem fundamentação, é o que eu quero dizer, certo? Então a graça, ela pode ser resistida. Se a graça não fosse resistida, por que nós pregamos tanto o Evangelho? Muitas vidas são salvas e outras não. Ouvir o Evangelho, sabe que Cristo é o maior e não querem buscar o Evangelho.
a graça pode ser resistida. Se a graça foi irresistível, conforme diz os calvinistas, como é que fica a situação da apostasia? Porque Paulo disse que muitos vão se apostatar da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. 2 Timóteo 4, verso 1, não é? Quem é que se apostata da fé? Quem é que comete apostasia? Apostasia é uma palavra grega que significa apostasis. É o abandono conscientemente de uma fé. Trocar uma fé sã por uma fé contraditória. Então, quando eu abandono o evangelho e vou me meter em uma seita, isso é uma apostasia. Então, eu estou resistindo o quê? A graça. Então, a graça ela pode ser o quê? Resistida. Se você for inteligente, vai anotar o que eu disse aí. Certo? Vamos continuar? Tópico 3, item 2. Agora, já estamos chegando no final da lição. As obras como evidência da salvação. Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressa: isto não vem de vós. Efésios 2:8, parte B. Trata-se da salvação pela graça que provém de Deus. A segunda ratifica que a salvação não vem de obras, o que indica não se tratar de recompensa de algum ato humano. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. Como a salvação é uma realização divina, agora somos feituras sua, criados em Cristo para boas obras. Uma transformação ocorreu, agora em Cristo somos uma nova criatura e as coisas velhas já passaram. Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora do andar numa perspectiva negativa, outrora andávamos fazendo as obras má, conforme Efésios 2, verso 2 e o verso 3, agora por meio de uma perspectiva positiva somos instados a andar fazendo boas obras, não como um meio para ser salvo, mas como a evidência da salvação. Volte aqui para mim. Volte aqui para mim. Você faz boas obras, conforme Efésios 2:10, porque você já é salvo. Deus preparou as boas obras para que nós andássemos nela. E eu quero que você acrescente aí que a fé sem as obras é morta. Então cuidado para não contrariar o que Paulo está dizendo, é questão de interpretação. Tiago contrariou Paulo, que nós não somos salvos pelas obras? Não. Tiago disse que porventura, se chegar um irmão necessitado, e você tem como ajudar, mas não ajuda, e você diz, vai em paz, meu irmão, e não ajuda. Ele pergunta, a tua fé pode te salvar? Ele vai dizer, não, a tua fé sem as obras é morta. Porque Deus preparou uma boa obra para você ajudar alguém, e você não ajudou. Então essa fé sem as obras é morta. Você faz as obras porque Deus lhe deu uma oportunidade para você fazer, porque você é salvo. Deus não deu boas obras para alguém ser salvo. Já lhe deu porque você é salvo. E o que é que Tiago diz no capítulo 4, verso 16 e 17 em diante? Ele diz o quê? Que se você tem oportunidade de fazer o bem e não faz, cometeu o quê? Pecado. Então Deus preparou as boas obras para que nós andássemos nela. Lembre-se, você não faz boas obras para ser salvo, mas é porque você já é salvo. A oportunidade de você fazer uma boa obra está se cumprindo. Efésios 2:10 na sua vida. Deus preparou as boas obras para que nós andássemos nelas. Vamos para a conclusão? Olha aqui, volta aqui. Conclusão. Antes da regeneração éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos da adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente das nossas obras. A partir da salvação passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai. Olha aqui para mim, em Mateus 5,16 diz:
assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ok? Agora eu quero alistar com vocês algumas verdades, pode ser? Anote aí, papel e caneta na mão. Vá para a leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe. Anote algumas verdades que servem de lições morais e espirituais. Alguns tópicos, anote. Olha o que diz aqui, Efésios 2, verso 1, leitura bíblica em classe. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Volta aqui para mim, volta aqui para mim. Se em outra época nós andava segundo o curso do príncipe deste mundo, que é uma alusão figurada a Satanás, primeira verdade que você tem que anotar: antes de Cristo nós éramos filhos do diabo. Antes de Cristo nós éramos escravo do diabo. Antes de Cristo nós éramos mortos espirituais. Antes de Cristo. Cristo é o divisor de água e ele nos vivificou. Anotou aí? Efésios agora capítulo 2, verso 3, observem. Entre os quais nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Olha aqui para mim. Carne no grego aí em Efésios 2:3, grave isso, anote, significa sax. O que é sax? É isso aqui? Só? Não, meu filho, está enganado. Carnes aí, pessoal, é sax, é a velha natureza, é a natureza humana. Nós vivíamos cumprindo o desejo da velha natureza, da natureza humana, decaída. Vai mais além do que isso aqui, do que carne física, vai muito mais além. Nós vivíamos segundo esses pensamentos carnais, certo? Nós éramos escravos da carne, escravo do pecado. Por natureza nós éramos o quê? Uma vez que nós vivíamos sobre os pensamentos da carne. Por natureza nós éramos filhos de Deus? Não. Anota aí. Por natureza eram filhos da ira. Por que filhos da ira? Porque vivíamos subordinados aos desejos da carne. Efésios 2:4, olha aí. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor, que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Volte aqui, olha aí. Quem foi que nos vivificou? Foi Deus. Quem foi o mediador? Cristo. Anote. Ele nos vivificou através de quem? De Cristo. Olha, Cristo mediador, Paulo está apresentando. Efésios 2, verso 4 e verso 5. Cristo no meio, nós caídos, Cristo no meio e Deus em cima. E intermédio do Cristo na cruz, ele nos vivificou. Certo? Cristo está entrando aí como mediador. Efésios capítulo 2, verso 6. E nos ressuscitou juntamente com ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Volte aqui para mim. Isso é chamado de, anote aí, exaltação da graça. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Denomina aí, é exaltação da graça. Efésios 2:7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Olha aqui para mim. A palavra pela graça sois salvos, caris sotéria. Caris sotéria. Caris é graça, favor merecido. Sotéria, livramento. O favor merecido nos deu salvação, nos deu sotéria, nos deu livramento. Anotou? Certo? Efésios 2:9 agora. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Volta para mim. O homem não tem mérito nenhum.
E Efésios 2:10, porque nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que nós andássemos nela. E aqui nós fechamos a aula. Deus te abençoe, Deus te recompense, compartilhe, se inscreva no canal. Um forte abraço em nome de Jesus.